Oi, gente, aqui é a Ana Clara Pesses, eu sou historiadora e fundadora do projeto História Guardada, um lugar onde eu falo sobre história, literatura e arte com foco nas questões de classe, raça e gênero. E tô aqui a convite da tag Experiências Literárias para falar sobre o novo livro da Chimamanda Ngozi Adichie, A Contagem dos Sonhos. Eu vou tentar que esse vídeo não tenha spoiler, mas fica com a gente para saber mais sobre essa história e sobre essa autora. A Chimamanda é hoje um dos maiores nomes vivos da literatura nigeriana, seguindo aí uma trilha de escritores como Chinua Achebe, que faleceu em 2013, Abucha Mecheta, que faleceu em 2017, e ela não tá muito preocupada em se acanhar de falar sobre as questões mais estruturais da Nigéria. Então ela vai falar sobre a corrupção, ela vai falar sobre as guerras, sobre, enfim, os conflitos sociais, políticos. Isso vai ficar muito claro aqui na Contagem dos Sonhos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá pra frente. Mas mais do que isso, ela também tá preocupada em falar sobre regiões não só da Nigéria, mas do continente africano de uma forma geral, que sofreram com as mazelas do colonialismo e que sofrem, né, as consequências e os reflexos desse processo colonialista até hoje. A Chimamanda estava há mais de 10 anos sem lançar um romance, o último tinha sido Americaná em 2013, então a expectativa para esse daqui era muito alta, mas ela também é uma autora de não ficção, né? Então, ao longo desse tempo, de 2013 para cá, ela lançou outros livros, inclusive os seus livros de maior circulação até hoje foram lançados nesse período. Sejamos Todas Feministas é de 2014 e O Perigo de uma História Única de 2019. Eram conferências do TED Talks que foram transformadas em livros e aí tomaram as estantes e as prateleiras de diversos leitores ao redor do mundo. Mas mais recentemente ela também teve outros livros publicados, como O Lenço de Cetim da Mamãe, que é o seu primeiro livro infantil, e Notas sobre o Luto, o livro de 2021, que ela escreveu logo depois de perder o pai durante a pandemia de Covid-19. É interessante a gente falar um pouco sobre a Chimamanda nesse início, antes de entrar propriamente no livro, porque muitas facetas da autora vão estar ali desdobradas nos seus personagens. Inclusive, ela deu uma entrevista recente para 451, agora em março de 2025, em que ela conversa com a jornalista Adriana Ferreira Silva e diz que todas as suas personagens têm um pouco dela mesma, inclusive os personagens masculinos. Mas então, bora lá. A Chimamanda nasceu em 1977, ela vai completar 48 anos agora em 2025, e ela é filha de um casal pioneiro. A mãe dela foi a primeira mulher a integrar a secretaria da Universidade da Nigéria, e o pai dela é o primeiro professor de estatística do país. Com 19 anos, ela vai estudar comunicação e ciência política nos Estados Unidos, e a partir daí ela trilha uma carreira acadêmica de muito sucesso e também vai entendendo os caminhos para se inserir, né, nessa carreira literária. Em 97, ela publica o seu primeiro livro, que é uma coletânea de poemas chamada Decisions, mas é com o Hibisco Roxo, em 2003, que ela vai tomar, né, a crítica e os prêmios literários com o seu primeiro romance, e a partir daí é só sucesso. Mas eu queria destacar, primeiramente, para a gente entrar propriamente no livro, uma conexão muito importante entre a história da Chimamanda e as personagens que estão presentes aqui na Contagem dos Sonhos, que é a condição de imigrante. Em A Contagem dos Sonhos, a gente conhece 4 mulheres africanas, a Chiamaka, a Zikora, a Omelogô, da Nigéria, e a Kadiatou, da Guiné. Elas são mulheres muito diferentes, mas algumas coisas as unem, né? E não só o continente em que elas nasceram, elas vão ser também ligadas por uma condição de imigrante, e mais do que isso, imigrantes africanas nos Estados Unidos. Então o livro é dividido em 5 partes e aos poucos a gente vai entendendo, né, como cada uma delas se conheceu, visto que em cada uma das partes uma vai se tornar a protagonista dessa narrativa. Mas bora começar pela Chiamaka. Ela é a mais sonhadora das 4, né, pra honrar esse título. Ela é uma mulher riquíssima, uma diva que viaja horrores, e ela sente, né, que um dos grandes objetivos da vida dela é escrever literatura de viagem. Então ela tá sempre viajando pra, enfim, diversas regiões do mundo pra poder escrever os seus textos, né, ela tá em busca disso. A Chiamaka deseja, além disso, encontrar um grande amor, e não pode ser qualquer amor, tem que ser o amor mais absoluto, o mais perfeito possível, e ela vai introduzir muitas vezes debates sobre a possibilidade de ser amada integralmente, de que alguém conheça a gente de forma absoluta e ainda assim nos amar. Então ela é uma personagem que traz reflexões interessantes pro livro e traz também essa pegada mais romântica pra história, já que ela vai compartilhar várias das suas experiências com homens. Essas experiências não é um spoiler, né? Visto que ela se relaciona com muitas pessoas, então claramente ela também vai sendo frustrada ao longo dessas relações. E aí a gente vai ter a oportunidade de entrar em muitos temas, como os relacionamentos abusivos, masculinidades, enfim.
É uma personagem que eu gostei muito, ela é muito idealista, ela é muito gentil, ela é muito sonhadora mesmo, mas eu senti às vezes que ela precisava de um sacode, assim, porque ela ficava cega em relação a alguns potenciais abusos, alguns potenciais perigos, por estar sempre idealizando esse amor romântico de uma forma muito intensa, né? Ela é uma personagem que me fez pensar bastante sobre questões como a solidão da mulher negra também, né? Como o afeto, o amor chega diferente nessas circunstâncias. A Shamaka tem uma melhor amiga, a Zecora, e uma prima, a Omelogor. E digamos que Zecora e Omelogor não se batem, elas meio que se detestam, assim. E a Omelogor é muito espirituosa, parece muito segura de si, ela tá um pouco afastada, assim, dessas amarras de buscar pelas aprovações masculinas, enquanto a Zecora, ela tem sonhos mais tradicionais de ter uma família em moldes mais tradicionais mesmo, né? Ter um filho, um marido, e elas estão sempre se bicando, digamos assim, né? Elas estão sempre em conflito com coisas do dia a dia. Elas não convivem o tempo todo, porque a Omelogor, na maior parte do livro, tá na Nigéria, mas elas têm outros tipos de contato, virtual, então quando a Omelogor vai visitar a Shamaka, e a gente sabe que existe uma tensão entre as duas. Mas vamos começar pela Zecora, né? Eu falei que eu não vou dar spoiler, mas eu vou apresentar brevemente essa personagem pra vocês e vou dizer o porquê que ela é provavelmente uma das personagens mais traumatizadas aqui, né? Ela é uma advogada, ela foi para os Estados Unidos estudar e também ficou por lá. Como eu falei, ela tem esse sonho de, enfim, ter uma família e ela vai acabar sendo, enfim, inserida num contexto de bastante trauma. Ela vai ficar muito vulnerável e ela vai precisar da ajuda da mãe dela para auxiliá-la nesse momento. E é aí que a gente vai ver o desdobramento de uma das relações mais bonitas e mais interessantes desse livro, porque a gente vai entender como a Zecora passa a olhar para a mãe dela, que até então era uma mulher que ela só via como uma pessoa rígida, uma pessoa muito robusta, e ela passa a encarar essa mãe como uma mulher com as suas fragilidades, com as suas tentativas de se manter firme diante de uma cultura tradicional. E ela vai, pela primeira vez na vida, né, nesse momento de vulnerabilidade, ver a mãe dela como mulher. O final desse capítulo da Zecora foi um dos que eu mais gostei e eu vou compartilhar aqui com vocês. A enorme vontade que Zecora vinha sentindo nos últimos dias de pedir desculpas à mãe só crescia, mas ela não sabia como colocar em palavras e ainda não sabia pelo que pedir desculpa. Ou talvez fosse porque um mero pedido de desculpas parecesse inadequado, um gesto tão pequeno e tão tardio que seria melhor nem fazê-lo. Zecora olhou a mãe, que estava esfregando as laterais do nariz no lugar onde os óculos tinham deixado pequenos entalhes na pele. Mamãe, não sei o que vou fazer quando a senhora for embora, disse ela. Meu visto é de longa estada, disse sua mãe. Não vou a lugar nenhum por enquanto. E assim termina o capítulo da Zecora. E aí falar sobre ser mulher, sobre o lugar da mulher na sociedade, é falar sobre a Omelogor. Ela é muito espirituosa, o jeito dela, né, de ser, enfim, tão segura de si, ou aparentar ser tão segura de si, deixa com que alguns homens e algumas mulheres, como a própria Zecora, se sintam intimidadas pela presença dela, né? Ela é uma mulher nigeriana, prima da Shamaka, e ela estudou negócios, ela trabalha com finanças, ela trabalha por algum tempo num banco, isso vai ser importante para a história dela, porque ela enriqueceu muito rápido e isso vai levantar algumas suspeitas, as pessoas não entendem muito bem como ela enriqueceu, mas ela não tá se importando muito com o que as pessoas falam sobre ela, ou pelo menos é o que a gente acha, até o momento em que a gente chega no capítulo da Omelogor, que vai ser a primeira vez em que a gente tem contato com uma narrativa em primeira pessoa aqui no livro. Até então, todas essas histórias estavam sendo contadas em terceira pessoa. Quando a gente chega aqui no capítulo da Omelogor, a gente entra em contato intimamente com as suas inseguranças. A gente vai ver, então, uma personagem que até então era muito espirituosa, muito livre, demonstrando fraqueza, demonstrando as suas partes mais subjetivas, mais íntimas, e foi provavelmente o capítulo que eu mais gostei, assim. Eu acho que a Omelogor é uma personagem meio ame ou odeie, e eu definitivamente fiquei aqui no grupo de pessoas que adoraram conviver com ela durante essas mais de 500 páginas. Por mais contraditória que ela fosse em alguns momentos, em algumas atitudes, em alguns pensamentos, ela foi uma personagem muito interessante. E aí, como eu disse, ela passa a maior parte da narrativa morando na Nigéria, mas ela decide fazer um mestrado em um dado momento no livro que a leva aos Estados Unidos, e vai ser uma experiência, né, mais uma vez, como essa mulher negra imigrante nos Estados Unidos, que emocionalmente falando vai ser muito instável. Mas nada que se compare com a história da Kadiatou, que é quem a gente vai falar agora.
A Kadiatou é a governanta guinense da Chiamaca. Ela nasceu em uma aldeia na Guiné com uma escassez de recursos muito grande. Ela passou por uma série de traumas na infância, muitas perdas, e ela vai ter uma trajetória bem difícil até que em um determinado momento ela tem a oportunidade de migrar, né, para os Estados Unidos, e ela vê essa como uma oportunidade de ter uma vida mais digna. Então ela vai para os Estados Unidos com a filha dela, e chegando lá ela passa por alguns perrengues, mas ela consegue em um dado momento se estabelecer ali, criar uma rede de apoio e estar também em contato com a Chiamaca, que é uma pessoa que também a auxilia. Mas a Kadiatou vai sofrer uma agressão sexual que vai mudar para sempre a vida dela. Mas mais do que isso, né, mais do que a transformação da vida dessa personagem ser uma coisa que a gente explora aqui muito intimamente nesse livro, eu acho que foi uma oportunidade para Chimamanda falar de uma forma mais ampla sobre como as vítimas de abuso sexual são desumanizadas durante o processo de denúncia. Então ela vai falar aqui sobre questões como a difamação midiática das vítimas e principalmente quando a gente está falando de uma vítima que é uma mulher imigrante, de um país cujo inglês não é o idioma principal, que estava ali desempenhando condições consideradas subalternas, essa mulher não é vista como uma vítima no fim das contas. Ela vai tendo seu passado escavado na tentativa de acharem alguma fissura que a faça cair em contradição e que a sua narrativa no fim das contas não seja válida. Ela vai ter uma trajetória muito difícil, mas ela também vai nos dar a oportunidade de encarar esse livro como uma narrativa onde as mulheres se iluminam, onde elas estão sempre de alguma forma, tentando criar redes de apoio uma para as outras, ainda que elas se biquem, ainda que elas tenham contradições e questões umas com as outras, no fim das contas a gente vai ver aqui muitos momentos em que tudo que elas tinham eram elas mesmas, né? Então a Chimamanda vai falar sobre essa conexão entre mulheres numa sociedade que diz que elas não têm direito de sonhar, que não têm o direito, inclusive, de viajar. A Chiamaka vai falar sobre quantas vezes, mesmo ela sendo uma mulher riquíssima, o passaporte nigeriano dela impedia com que ela fosse bem recebida em determinados países. Então, a partir das histórias dessas mulheres, a gente vai vendo questões sociais, questões estruturais, e mais do que isso, a gente vai entrando em contato com o fato de que todas as vidas, por mais aparentemente simples, até as mais supostamente interessantes, merecem ser contadas. A Contagem dos Sonhos é a leitura de abril da Tag Inéditos, um clube de assinatura que manda todos os meses um lançamento mundial para a casa dos assinantes, junto com uma revistinha e um mimo. Eu ainda não posso mostrar o mimo. O História Guardada tem um cupom que chama HG100. Se vocês usarem, vocês conseguem frete grátis por 12 meses, né, na assinatura do plano. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido interessante para vocês conhecer um pouco mais sobre a Chiamaka, o Melogor, a Zicora e a Kadiatou, e também a própria Chimamanda, que tem uma história super interessante, e fica aí a recomendação. Um beijo!